Até agora, a gente estudou continuidade em um ponto. Agora, a gente quer estudar continuidade em um intervalo, ou seja, algo maior do que somente em pontos específicos. O que seria, então, a continuidade em um intervalo? Se f for contínua em cada ponto de um intervalo aberto a b, então é um intervalo aberto a b, então dizemos que f ela é contínua nesse intervalo AB aberto. Então vamos ver o exemplo. F de x igual a essa função racional, tá? E na verdade, o que significa uma função ser contínua? Significa ela não ter problemas no seu domínio. Essa função aqui, ela tem problema onde? Se a gente for ver o domínio dela, o meu x igual a 5 não pertence ao domínio. Isso significa que ela possui problema somente em x igual a 5. Todo o resto da minha função, ela age de maneira normal, ela não tem buracos, ela não tem saltos, ela é uma função normal longe do x igual a 5. Então, eu posso afirmar que ela vai ser contínua, por exemplo, no intervalo de 5 aberto até 10. Mas ela também é contínua no intervalo de 5 até mais infinito. Ela é contínua no intervalo de menos infinito até 5. E assim eu posso construir diversos intervalos em que ela vai ser contínua se eu não incluir o valor 5 no meu intervalo, porque é o valor 5 que está dando problema e com certeza no valor 5 eu vou encontrar alguma descontinuidade, visto que a minha função ela não pertence ao domínio, certo? Então essa é a função, então essa é a continuidade em um intervalo aberto. Para o intervalo fechado, a gente vai ter que fazer algumas modificações nessa definição. Então, a minha função ela é contínua no intervalo fechado AB, se 1. Ela é contínua no intervalo aberto AB, que foi o que a gente viu anteriormente, se ela for contínua à direita de A, ou seja, quando eu fizer o limite da minha função, eu vou fazer o limite de x tendendo a A pela direita para saber se ele existe. Então, ele tem que existir. E ela também tem que ser contínua à esquerda de B, que é o limite quando x tende a B pela esquerda. Ou seja, na hora que eu estiver lá no meu intervalo de x igual a até B, quando eu fizer pela direita do meu A, tem que estar bem definido. E quando eu fizer pela esquerda do meu B, também tem que estar bem definido essa minha função. E aí eu vou poder dizer que ela vai ser contínua nesse intervalo AB. Então, eu peguei um exemplo aqui de uma função, ela é essa curva, tá? E eu vou dizer alguns intervalos onde ela é contínua. Por exemplo, será que ela é contínua no intervalo de -1 a 3? Não, não vai ser contínua. Então, ela não é contínua nesse intervalo. Por quê? Quando eu fizer a f de -1, eu vou encontrar -1. E quando eu fizer o limite de x tendendo a -1, eu vou encontrar outro valor diferente de -1. Ó. Como a gente pode ver, vai dar esse valor aqui, porque é onde a minha função pela direita do -1 está indo. Ó. Então, se essas duas coisas elas são diferentes, a minha função ela não é contínua. Mas ela é contínua no intervalo de -1 aberto até 3 fechado, porque em 3 ela se comporta bem. O limite pela esquerda do 3 é a mesma coisa que o valor em 3 da minha função. Então, de -1 até 3, ela é contínua. Agora a gente tem o seguinte teorema para nos ajudar. Então, os polinômios eles são contínuos em todo o seu domínio, ou seja, qualquer polinômio x² mais 1, x na quinta mais x menos 3x mais 2, todos os polinômios eles são contínuos em todos os seus domínios, ou seja, em todos os reais. Então, sempre que eu for calcular a continuidade de um polinômio em qualquer valor de x ou num determinado intervalo, eu sei que eles são contínuos porque isso é um teorema, é demonstrado. E uma função racional, o que é uma função racional mesmo? É a divisão de um polinômio por outro polinômio. Ele vai ser contínuo em cada ponto que o denominador não se anula. Em
Uma função racional ela é contínua em cada ponto que o denominador não se anula. Ou seja, a função racional é aquela função que é um polinômio dividido por outro polinômio. Em cada parte em que g de x é diferente de zero, a minha função racional é sempre contínua. Ela só não vai ser contínua onde o meu denominador for igual a zero, porque daí, se meu denominador é igual a zero, significa que aquele valor de x não está no domínio da minha função racional. E se ele não está no domínio da minha função racional, isso significa que tem uma descontinuidade naquele ponto. Então, a gente sempre pode usar esses dois teoremas para calcular os limites em determinados intervalos, se ou a minha função for um polinômio ou a minha função for uma função racional. Propriedades de funções contínuas. Bom, se eu tenho duas funções que são contínuas em x igual a, o que eu vou ter então? Que se eu somar essas duas funções, essa soma ela vai ter que garantir a continuidade em x igual a. Então, por exemplo, eu vejo que num determinado exercício eu tenho uma soma de enax junto com ln de x. Se eu sei que a enax ela é contínua em x igual a e eu sei que a ln de x é contínua em x igual a, significa que a soma das duas vai continuar sendo contínua em x igual a. A mesma coisa acontece se eu fizer f menos a g. Então, vale para soma, vale para subtração e vale para multiplicação. O que acontece na divisão? Na divisão é uma coisa mais diferente. Por quê? Porque se a minha g de a for igual a zero, ela não é contínua. Porque eu não posso ter zero no denominador. Então, não é contínua. Agora, se a minha g de a for diferente de zero, ela vai ser contínua. Então, para minha divisão, é válido essas propriedades aqui. Agora vamos para alguns exemplos de verdadeiro ou falso. Então, eu dou essa função aqui definida por partes e eu pergunto se ela é contínua em x igual a 1. Então, para saber se ela é contínua em x igual a 1, então vamos para a primeira condição de continuidade, que é ela existir em x igual a 1. Então, quanto é que vale a minha f de 1? Eu vou ter que usar essa primeira equação, porque são os valores de x menores ou iguais a 1. Então, 3 menos 1 ao quadrado, isso aqui vai dar 3 menos 1, que é 2. Segunda condição, existe limite bilateral. Como são funções diferentes para cada um dos lados, eu vou ter que fazer os dois limites. Então, limite quando x tende à esquerda do 1, eu vou usar a função de cima, porque são os x menores do que 1. Então, 3 menos x quadrado, que eu já vi que é 2. E o limite quando x tende à direita do 1, que é usando a função 1 mais x quadrado, que vai dar 2 também, porque 1 mais 1 ao quadrado é 2. Então, os dois limites são iguais, existe limite bilateral, então a primeira condição foi satisfeita, a segunda condição foi satisfeita. E agora a terceira condição é que a minha f de 1 tem que ser igual ao meu limite bilateral. E isso acontece, né? Porque o meu limite bilateral deu 2 e a minha função também deu 2. Então, a terceira condição é satisfeita, ou seja, a minha função de fato é contínua em x igual a 1. Verdadeiro, então. Agora, eu quero saber essa segunda função. Se f de x igual a x² menos 3, ela é contínua em x igual a zero. Eu posso garantir que ela é contínua em x igual a zero, por causa do teorema anterior que eu vi, em que polinômios são contínuos em todo o seu domínio. Então, isso aqui é um polinômio, x² menos 3 é uma função de segundo grau, ele é um polinômio, então ele é contínuo. Ou seja, eu nem preciso fazer contas para saber essa continuidade aqui, mas eu poderia verificar as três condições também além do teorema. Primeira condição, f de zero tem que existir, e realmente, de fato, dá 0 ao quadrado menos 3, que dá menos 3. Limite bilateral tem que existir, limite de quando x tende a zero da minha função vai dar menos 3 também. E a terceira condição, que a f de zero tem que ser igual, e ela é, ao limite quando x tende a zero de x² menos 3. Então, as três condições foram satisfeitas, é contínuo. E, além disso, ela é contínua tanto em x igual a zero, quanto em todos os reais. Porque ele é um polinômio, então ele não vai ter nenhum buraco ou valor de descontinuidade no meio do caminho.